O Brasil inteiro se surpreendeu quando vieram à tona as revelações envolvendo Ricardo Capelli, um nome até então pouco conhecido do grande público, mas que, nos bastidores, sempre ocupou posições estratégicas dentro do governo federal. As denúncias, porém, mostraram algo muito mais grave do que simples má gestão. Expuseram um suposto esquema milionário operado de dentro do próprio Estado, com verbas públicas sendo direcionadas para impulsionar artificialmente a imagem de Capelli, um político sem expressão, sem carisma e sem qualquer força eleitoral real. Logo de início, a sensação transmitida ao público é a de que havia algo enorme sendo escondido, um mecanismo silencioso e caro funcionando há meses longe dos olhos da população. A cada detalhe revelado, ficava mais claro que não se tratava de um erro pontual, mas de um projeto estruturado, pensado e executado com recursos públicos para tentar erguer um candidato improvável à força, como se o Estado tivesse virado um cabo eleitoral disfarçado. O que mais choca, especialmente o público mais velho, que já viu escândalos parecidos ao longo das décadas, é perceber o padrão. Um governo que se diz popular e democrático colocando aliados em cargos estratégicos não pela competência técnica, mas pela utilidade política. Capelli, até então uma figura apagada, de pouca projeção, de repente assume a presidência da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABD, um órgão bilionário, e, de uma hora para outra, o orçamento destinado à comunicação explode como nunca antes. Saltos superiores a 300% em contratos, aditivos assinados sem explicações convincentes, gastos que mais parecem financiamento de campanha disfarçado de comunicação institucional. Tudo isso com uma precisão quase cirúrgica, como se o objetivo fosse moldar Capelli em um produto político, vendido à população por meio de conteúdo pago, impulsionamento e postagens fabricadas. Mas o que a população não sabia, e agora sabe, é que mesmo com rios de dinheiro, a tentativa de fabricar relevância foi um fracasso absoluto. Para o eleitor de 65+, isso desperta aquela velha sensação de eu já vi esse filme antes. Governos tentando criar líderes artificiais, empurrando à força nomes frágeis, comprando curtidas e alcance, fingindo espontaneidade onde só existe propaganda. E o escândalo não para por aí. A investigação revela que Capelli não apenas gastava milhões, ele não crescia nas pesquisas, não ganhava apoio, não engajava. O contraste entre o investimento gigantesco e o resultado pífio expõe algo ainda mais grave. Não se trata de ineficiência, se trata de abuso do dinheiro público. O rastro digital confirma. Quase 800 publicações pagas, ataques patrocinados contra adversários, impulsionamentos em escala industrial. Um esquema tão escancarado que qualquer pessoa mais experiente reconhece na hora. A máquina pública usada como palanque pessoal, transformando órgãos estatais em cabos eleitorais disfarçados. E esse é apenas o começo. Nos bastidores da ABD, a situação, como revelado, é ainda mais chocante. À medida que as informações avançam, o que antes parecia apenas gasto irresponsável começa a se revelar como algo muito mais profundo, uma verdadeira estrutura profissional de propaganda política, bancada com verba pública e operada de dentro da própria ABD. O que mais causa indignação é que, segundo os dados revelados, não estamos diante de um erro administrativo ou de uma campanha desorganizada, mas sim de um aparato cuidadosamente montado, com equipe dedicada, horários definidos, estratégias digitais e até troca de operadores para dificultar rastreamento. O ponto que mais choca os brasileiros, especialmente o público de mais idade, acostumado com os antigos escândalos políticos, é descobrir que a própria página pessoal de Capelli tinha 11 administradores. 11! Esse número, para qualquer especialista em comunicação, é praticamente a assinatura de uma operação profissional, jamais de um perfil pessoal. E aí a pergunta surge naturalmente. Por que um pré-candidato precisa de uma equipe tão grande operando sua rede pessoal? A resposta é simples e revoltante, porque essas redes estavam sendo usadas como ferramenta política financiada por quem menos deveria pagar essa conta, o povo brasileiro. E o rastro digital não deixa dúvidas. O telefone vinculado aos anúncios pagos estava associado inicialmente a Bruno Trezena, jornalista conhecido por sua proximidade com figuras históricas da esquerda, como Jandira Fegali. Para o público conservador, isso acendeu todos os alertas. Mais um nome recorrente, mais um aliado ideológico ocupando posição estratégica dentro de um suposto esquema de propaganda velada. Bruno, inclusive, ministra cursos de criação de memes políticos, algo que torna ainda mais evidente o potencial uso eleitoral desse conjunto de ações. Quando as denúncias começaram a circular, quase como num passe de mágica, o nome dele desaparece e surge um novo responsável, Marcelo Antônio. Troca silenciosa, precisa,
típica de quem percebeu que o escândalo começava a ganhar corpo e precisava limpar o rastro antes que a situação fugisse de controle. Mas o problema é que, na era digital, apagar rastros é impossível. A própria plataforma confirma a existência de múltiplos administradores, impulsionamentos diários e campanhas massivas direcionadas a segmentos específicos, tudo apontando para um único objetivo: criar artificialmente um nome político que, na prática, não existe. E o mais revoltante é que esse trabalho não era feito por servidores concursados, nem por equipes técnicas de comunicação institucional, mas por agências particulares contratadas com o nosso dinheiro, responsáveis por manipular, organizar e publicar conteúdos que beneficiavam exclusivamente a imagem pessoal de Capelli. Ou seja, a máquina pública foi transformada em uma central de pré-campanha disfarçada de comunicação oficial. E enquanto tudo isso acontecia, Capelli circulava pelos corredores do governo como peça fixa do sistema. Interventor após o 8 de janeiro, nome forte no Ministério da Justiça, figura presente no GSI e aliado constante de Flávio Dino. Agora, as revelações expõem seu próximo objetivo: tornar-se governador do Distrito Federal, não pelo voto, mas pela construção artificial de relevância política. O público mais velho reconhece esse roteiro de longe. Quando o candidato é fraco, tenta-se criar força no grito, no impulsionamento, no volume de postagens. Mas nada disso substitui carisma, preparo ou legitimidade. E aqui começa a parte mais vergonhosa, que será revelada na próxima etapa. Como essa estrutura se tornou um bunker digital dentro da Abdi e como os resultados, mesmo com milhões investidos, foram desastrosos. Conforme as peças desse quebra-cabeça vão sendo encaixadas, fica evidente que a Abdi, que deveria atuar no desenvolvimento industrial do país, se transformou em algo muito diferente: um quartel-general de comunicação política, operando com orçamento público e prioridades completamente distantes de sua função original. Foi dentro desse ambiente que Capelli construiu, silenciosamente, o que parece ser uma das maiores estruturas de autopromoção já vistas em um órgão federal. A denúncia principal aponta que a Abdi passou por um aumento explosivo de gastos justamente no período em que Capelli assumiu o comando. Só os contratos de comunicação cresceram mais de 3 vezes. E, como se não bastasse, a agência passou a produzir conteúdos e vídeos que não tinham relação direta com políticas industriais, mas sim com a imagem pessoal de Capelli, reforçando seu nome, seus discursos e suas agendas políticas. O que torna tudo ainda mais grave é a revelação de que parte desse conteúdo era distribuída de forma sistemática nas redes sociais, com impulsionamentos constantes e um volume impressionante de publicações patrocinadas. Em condições normais, isso seria apenas marketing político, mas como o dinheiro usado era público, vira abuso de poder administrativo e, possivelmente, improbidade. E foi nesse ponto que o esquema começou a ruir. A investigação revela que, mesmo com toda essa máquina de comunicação trabalhando sem descanso, o resultado foi absolutamente vergonhoso. Capelli continuou sendo um desconhecido para a maioria da população, não ganhou densidade eleitoral, não cresceu nas pesquisas e não despertou entusiasmo genuíno em lugar nenhum. Ou seja, uma operação milionária para tentar construir um nome que, no fim das contas, não existe eleitoralmente. A verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Ao final, o escândalo Capelli deixa uma lição amarga ao governo. Usar estruturas estatais como palanque eleitoral é não apenas imoral, mas perigoso. E, em tempos de redes sociais, o rastro digital nunca desaparece. Ele apenas espera o momento certo para explodir. Agora, resta saber quem serão os próximos nomes a aparecer nesse sistema e quais consequências políticas o caso ainda pode gerar. Para muitos, este é apenas o começo de um desgaste maior que pode atingir figuras influentes no governo e abrir espaço para investigações mais profundas. Inscreva-se no Radar Brasil, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Aqui você acompanha a verdade dos bastidores da política nacional, com análise, coragem e independência. Até o próximo vídeo.